Olá, eu sou o professor Acioli Júnior, sou autor de 7 livros, sou professor de escola pública e também escritor. Entre os meus livros está esse livro aqui que eu acho extremamente importante, foi o livro que eu mais gostei de escrever, que é um livro sobre religião. É Reflexões de um Observador 2, Ensaios sobre Deus, Religião e Espiritualidade. E nesse livro eu discuto muito a questão da intolerância religiosa, que é o tema desse vídeo. Então, pessoal, em primeiro lugar, eu queria fazer uma definição de tolerância ou tolerar. Tolerância nada mais é do que você aceitar as diferenças. É você respeitar o outro, as suas escolhas, a sua crença, os seus valores. É você não se considerar melhor que o outro. Já a intolerância significa a falta de respeito para com o outro. É você não aceitar o modo de ser, viver, crer e pensar do outro. E por isso, muitas das vezes, o intolerante quer impor os seus valores e as suas crenças sobre o outro. Intolerância religiosa é a não aceitação da religião alheia. É não aceitar que pessoas possuam credos diferentes, que elas creem em dogmas diferentes, creem em deuses diferentes. Essa seria a intolerância religiosa. A intolerância religiosa já causou milhões de mortes no mundo todo e ainda causa inúmeras mortes em pleno 2022. E ela é muito forte no nosso estado do Rio de Janeiro, infelizmente por conta de uma facção criminosa chamada Terceiro Comando Puro, que tem expulsado praticantes da Umbanda, do Candomblé e das religiões de matriz africana nos morros do Rio de Janeiro. Então é sobre isso que eu quero tratar hoje. Nós somos uma sociedade plural, diversa, que tem inúmeros credos, inúmeras religiões, que tem uma pluralidade cultural muito grande. Portanto, essa sociedade só consegue viver bem baseada no respeito e baseada na tolerância. Uma sociedade plural que não há a tolerância e o respeito ao próximo é uma sociedade que tem tudo para ser autodestrutiva e se destruir. Então essa que é a importância fundamental sobre tolerância. Uma outra questão que eu gostaria de falar é que as pessoas confundem tolerar com concordar. E as pessoas acreditam erroneamente que para se tolerar tem que concordar com o outro. Muito pelo contrário. Tolerar significa respeitar o outro e respeitar a diferença. Concordar quer dizer que se está de comum acordo. O que nós pregamos, e aqui é o que eu defendo, é que você respeite o outro, mesmo não concordando com ele. É que você respeite a religião do outro, mesmo não concordando com os dogmas dela. Então, a tolerância está para o respeito, enquanto a concordância significa comum acordo. Para eu respeitar o próximo, eu não preciso concordar com ele. Essa que é a base da tolerância. Uma outra questão bem interessante aqui é por que as religiões são tão intolerantes. Por exemplo, pessoal, parece uma coisa assim muito dura que eu vou falar agora, mas todas as religiões têm um traço de intolerância. E por que todas as religiões têm um traço de intolerância? Obviamente que uma mais, outras menos, mas a intolerância, infelizmente, ela é marca da religião. E por que ela é marca da religião? Porque a religião trabalha com a ideia da verdade. Ela trabalha com a ideia do dogma. O dogma é uma verdade revelada por Deus. O dogma é um conjunto de doutrina de determinada religião. Então o dogma é uma doutrina revelada por Deus, ou revelada dentro de uma escritura sagrada. Então, as pessoas religiosas acreditam que a sua verdade de fé ela é uma verdade revelada por Deus. E se é uma verdade revelada por Deus, essa verdade seria inquestionável. E por que então as religiões são tão intolerantes? Por isso, porque se eu acredito que a minha religião possui a verdade, se o meu Deus é o único e verdadeiro, obviamente que eu não vou aceitar a diferença, que eu não vou tolerar a diferença. Então, quando a pessoa se julga detentor, portador da verdade, essa pessoa nunca vai aceitar a diferença e sempre vai olhar para a religião do outro como uma religião mentirosa, como uma heresia, e também
vai olhar muitas das vezes a religião alheia como uma religião demoníaca, que é assim que os cristãos, infelizmente, enxergam as religiões de matriz africana. Ou seja, ele olha para a experiência espiritual distinta da sua, para o dogma distinto do seu, como algo diabólico, como algo mentiroso, como algo herege. Então, uma das principais bases da intolerância religiosa é crer que se possui a verdade e que essa verdade que se possui é uma verdade absoluta. No entanto, quando se crê assim, você não relativiza, você não ouve o outro, você simplesmente acredita que está certo e quer impor sua verdade sobre o outro. O outro parâmetro muito interessante sobre a questão da intolerância religiosa, ela ocorre também por negação da pluralidade. Toda pessoa intolerante, ela é míope da realidade. Ela só enxerga a sua realidade e ela é incapaz de enxergar a realidade mundial. Ela é incapaz de enxergar a realidade do seu próprio estado, da sua cidade, do seu país. O Brasil, por exemplo, é um país que tem uma pluralidade cultural enorme. Nós temos milhares de religiões dentro do Brasil. Eu, por exemplo, sou professor lá em Carapebus, eu dou aula de 42 religiões por ano. E as pessoas ficam assim, abismadas, porque eu dou aula de 42 religiões por ano, e eu sempre digo que eu dou aula para 0,01%. Existem milhares de religiões no mundo. Ou seja, e por existir muitas religiões no mundo e no Brasil, isso quer dizer que existem várias visões distintas sobre o sagrado, sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre dogmas. Isso quer dizer que a pessoa intolerante normalmente é essa pessoa que nega essa pluralidade. Ela é incapaz de olhar a diversidade do mundo e ela enxerga o mundo simplesmente pelas lentes da sua religião. E isso causa, infelizmente, a intolerância religiosa. Uma outra característica da intolerância religiosa, ela ocorre porque os religiosos fazem a leitura da religião alheia a partir da sua religião. É o que aconteceu agora no desfile da Grande Rio. Todo mundo falando que a Grande Rio trouxe o Exu, ela trouxe o demônio. No entanto, nas religiões de matriz africana, não existe esse conceito de demônio, não existe esse conceito de diabo. E essas religiões de matriz africana são anteriores ao cristianismo. Não estou falando da Umbanda, do Candomblé, que são religiões afro-brasileiras e que elas surgiram no Brasil dentro de um contexto histórico, que é o contexto histórico de que veio muitos escravos para o Brasil. Eu já expliquei isso em vários vídeos, não é o tema desse vídeo aqui. Mas as religiões de matriz africana, no sentido da África, no sentido do culto aos orixás, essa religião é muito anterior ao cristianismo. Então o culto aos orixás é um culto milenar. E na cultura africana não se tem essa ideia do diabo, do demônio, como se tem na cultura judaico-cristã. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que nós não devemos julgar a religião alheia a partir do viés da nossa religião. Até porque essa religião alheia, no caso as religiões africanas, elas são anteriores ao cristianismo. Então eu não posso nunca fazer um pré-julgamento de uma outra religião sem conhecer, sem estudar essa religião e a partir do meu dogma, a partir da minha cosmovisão religiosa. Então isso é um grave erro. Então é isso que eu vim trazer aqui. E é por conta disso que as pessoas fizeram esse pré-julgamento no desfile da Grande Rio e outros desfiles de escola de samba, obviamente, que falaram sobre orixá. Mas o grande problema ali é, obviamente, um problema de interpretação, que é quando eu julgo a religião alheia, quando eu julgo a cultura alheia a partir da minha religião ou da minha cultura. Então isso vai desencadear na intolerância religiosa. É isso também que ocorreu no maior caso de intolerância religiosa do Brasil registrado, que foi em 1995, quando o bispo da Universal, chamado Von Helder, ele chutou a estátua da Nossa Senhora Aparecida em pleno dia 12 de outubro, que é o dia que se comemora o dia da Nossa Senhora Aparecida. E aí foi um escândalo, porque ele chutou a imagem da Nossa Senhora Aparecida em rede nacional, no programa da TV Record, e o pior, ainda com um preconceito de origem, chamando, e preconceito racial, dizendo que aquela macaca, essa santa, essa macaca, ela não pode fazer nada por ninguém. Além de estar ali a nítida intolerância religiosa,
está obviamente o racismo e a injúria racial também claramente visto naquele ato. Então, e toda intolerância religiosa, ela pode desencadear em humilhar, quebrar elementos de outras religiões, estátuas, locais de culto, também está em bater e inclusive matar. Infelizmente no mundo pessoas matam por conta da religião e por conta da intolerância religiosa. Então, diga não à intolerância religiosa, combata a intolerância religiosa e vamos viver com base no respeito e na tolerância. Abraço a todos.